creatine empowers sustainable lifestyles. Not only muscle, but all of our cells utilize creatine. It is important to our energy metabolisms. The human body naturally produces a part of the daily creatine requirement by itself. The remaining amount could be obtained from bigger quantities of fish and meat. But what about vegans, vegetarians, and flexitarians? Their creatine levels are often reduced. That makes dietary creatine intake meaningful for these groups. More and more consumers avoid meat and dairy to reduce their carbon footprint. Look for well-balanced alternatives and diets. There's a strong demand for new smart solutions meeting these consumers' needs. So let's create nutritious products for these customers. Let's support them in living a more vital and sustainable life. Let's present an interesting approach for flexitarians, vegetarians, and vegans. Let's help reduce the environmental impact of foods. Let's offer foods with new, convincing benefits. Add the missing ingredient to your plant-based alternatives with Crea Vitalis. Our goal is as simple as it is important: to make products more nutritious and to complement the natural creatine supply for flexitarians, vegans, and vegetarians. We want to support them while they're trying to live the life they feel is best for themselves and our planet. We want to be there anytime needed: breakfasts, lunches, and dinners, and every bigger or smaller snack in between. Crea Vitalis is the source of creatine for the body. High-quality creatine monohydrate made in Germany. Crea Vitalis is perfectly suitable for flexitarians, vegetarians, and vegans. Think about the chances of enhancing foods with Crea Vitalis. Let's add the vitality secret of meat to your products. Spending the feeling of well-being and vitality, power and performance. A well-balanced diet for vegans or vegetarians. Let's empower your customers with your products and Crea Vitalis. Olá, amigos, mais um podcast do Quality Nutrition. Senhores, estamos aqui no Arnold Conference. Hoje recebemos muitos amigos aqui, Daniel Coimbra, o nosso Panaim, muitos outros, e vamos receber muito mais nos próximos dias. Bom, estamos aqui com um super estudioso. Pensa num cara que estuda, pensa num cara que tem trabalhos publicados, pensa num cara que escreve, pensa num cara que entende. Professor Jonato, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo seu tempo, de falar um pouquinho aqui com o pessoal do QualityCast. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí, espero poder transmitir aí uma boa palavra pra galera aí. Com certeza. Olha só, vou jogar no teu campo aí como primeira situação. Eu tô 30 anos no varejo. Tava conversando aqui com o Jonato sobre a velha guarda, etc e tal, para comparar os tempos, né? Hoje nós temos então a busca, o aspiracional da estética, nós temos o aspiracional da performance, e o dinheiro não estava na mesa na nossa época, lá atrás, na Idade Média. Hoje o dinheiro está na mesa, né? Então isso tudo tem uma receita diferente. O que a ciência, com todo esse quadro do passado e do presente, o que a ciência sabe hoje que não sabia há 10 anos atrás, que realmente é primordial para a saúde de quem pratica atividade física? Nós caminhamos ou é só uma leitura do mesmo? Essa pergunta é, assim, espetacular. Eu vou ser bem humilde na minha resposta, porque como eu sou um coach de bodybuilders, pra mim é meio que até conflituoso às vezes, porque eu sou da ciência, mas tô lá no... Você sempre navega. Eu tô no mundo negro do bodybuilding, que é essa coisa louca que a gente faz, as desidratações, as maluquices de competição, né? Mas, cara, olha só, eu acho que hoje a maior parte das coisas que nós fazemos em nível laboratorial e publicamos são coisas que a gente observou da prática. Ou seja, eu fui lá e observei o que os caras do bodybuilding estavam fazendo, tive uma ideia e falei, peraí, vamos estudar, ver se isso aqui funciona. Então a maior parte das coisas hoje, elas são, eu vou falar da minha área, nível de treinamento físico, claro. É nível confirmatório só.
E a maior parte das coisas estão se confirmando em relação ao que se fazia. Tem uma coisa ou outra que a gente sabe que não precisa fazer. Você fala do empirismo antigamente, é confirmado pela ciência agora. Exatamente, ou seja, a ciência, na verdade, nesse ponto, sendo muito humilde, nós não estamos descobrindo nada muito novo assim. Mas eu não vou deixar você no escuro nessa história. Tem algumas coisas que a gente descobriu que são são novidades interessantes. Eu vou falar uma delas, né? Primeiro veio um paper publicado numa revista muito famosa, né? A Nature. Bem, eles pegaram animais e só alimentaram o pai com dieta rica em gordura, certo? Imagine. E a mãe dieta normal. Só que isso antes da concepção, antes de ficar prenha. Antes. Isso, antes. A gente fala que é antes da concepção. Quando eles tiveram os filhotes, foram analisar a saúde dos filhotes, todos os filhotes que vinham do pai que comia muita gordura tinham vários problemas já aumentados de saúde quando comparado ao grupo que o pai não comia gordura. Só que as mães receberam uma dieta saudável, tanto durante a gestação como antes. Esse foi o primeiro estudo a mostrar um efeito transgeracional do pai. Por quê? Sempre quando a gente pensava em saúde e exercício, ou saúde e gravidez, a gente sempre pensava assim, quem tem que se cuidar é a mãe. A mãe engravidou, ela para de fumar, ela para de beber, ela vai fazer exercício. Nunca se pensava no pai. E aí nós fizemos um experimento do seguinte, eu tive um aluno de doutorado, o Ramires, ele colocou só os pais para treinar, as mães não. Então a gente colocou os pais para treinar, fez o cruzamento e tal. Só que lembra, é na primeira geração. Quando você fala da primeira geração, é você com o teu filho. Não tem mudança de DNA, cara. Não é uma mudança genética. Essa é a grande novidade. Porque senão você ia me falar assim, não, mas isso aí é uma adaptação genética. Logo eu pensei. Não é uma adaptação genética. Essa é a primeira coisa. Bom, o que nós mostramos? Várias proteínas relacionadas à saúde estavam expressas em maior magnitude nos filhotes que o pai fazia treinamento. Então, nós conseguimos mostrar que, na verdade, o comportamento antes do pai influencia, já que a gente já sabia outrora que o comportamento da mãe afetava. Essa é uma coisa que a prática ainda não mostrava. Que coisa impressionante. Para te dar as duas respostas. Eu tô aqui querendo ir atrás de você para entender aqui, tá? Mas é muito legal essa informação. Para mim, novidade total. Muito louco isso. Olha só, em relação ao que nós aprendemos... fibra de contração rápida, lenta, fibra do tipo 1, 2, vermelha, branca. Certo. Vamos até a falha, não vamos, etc e tal. Certo. Eu tô falando dos mitos, tá? Certo. Hoje, desde a época da Gold Era lá atrás, etc e tal, hoje para um físico, por exemplo, como o do Sebum, por exemplo, fantástico, alinhado, daquele jeito, com todos que passaram, todas as orientações, é uma verdade quando se afirma que a carga ela é essencial ou alonga-se mais com uma carga média? Desculpa fazer perguntas da profundidade de um pires, né? Para você que é tão forte na sua área, mas é que é pra galera... Não, eu acho que essas perguntas são bem provocativas, legais. Assim, sabe? Cara, eu fiz recentemente alguns podcasts, inclusive o próprio Monster, que é muito conhecido da galera, o nosso podcast lá, Made of Iron. Cara, assim, eu posso te dizer com toda certeza que intensidade da carga, que é você levantar quilos, quilagem, é algo importante. Diria que é uma das variáveis importantes. Mas a gente tem que constar, tem que constar em algum momento, né? O que eu não curto muito, até tivemos alguns debates recentes aí com algumas pessoas que são defensores extremos da carga. Eu sempre digo assim, nenhum treino é tão bom que ele funciona para sempre. Nenhuma variável é tão boa que ela vai gerar hipertrofia. É fantástico o que você está falando. Dorian Yates, ele fazia uma série até a falha por exercício no máximo. Ou seja, ele fazia 2, 3, Se eu 4. faço 4 séries, eu não faço Bom, também nem daria, né? Ele... A exaustão... Só na última. Só na última. Só na última e na carga maior que ele conseguia levantar. Tá, claro. Então, ele tinha esse estilo de treino. E ele foi campeão do Mr. Olímpia. Ronnie Coleman tinha um estilo de treino no início, sem falha, com muita carga no agachamento. Um leg, que ele já misturava falha e sem falha com muita carga. Só que ele, no terceiro exercício, olhava ele fazendo uma cadeira extensora 30 repetições. Então você pegava o Ronnie Coleman, que é a maior expressão de tamanho muscular. Um guindaste. É um guindaste. Tudo bem, tem uma genética, tudo bem. Mas o Ronnie Coleman é o cara que treinava já de forma mista.
E a maior parte dos bodybuilders, se você for ver, os caras que mais são mais inteligentes de treino, eles treinam de forma mista, ou seja, começo de treino eu tô mais descansado, eu coloco carga, porque eu ainda não tô fadigado e suporto melhor. Do meio para o final do treino eu vou adicionando características mais metabólicas. Quando o Jonato explica que no começo do treino eu coloco carga, senhores, entendam. Eu vou perguntar para o professor aqui, mas eu coloco carga depois de previamente aquecido. Isso, sempre tem as warm-up sets, né? Até peço desculpas às vezes por usar esses termos anglicanizados, eu não sou muito fã, mas é que a maior parte das pessoas entende se eu falar. Porque se eu falar assim o termo em português, às vezes o cara nem entende o que eu tô querendo dizer. Mas sim, acho que todo treino que a gente vai começar, obrigatoriamente naquele exercício ali inicial, a gente tem que fazer uma série de ativação, aquecimento. Jonato, genética é destino? Com certeza, para o bodybuilding, por mais que você tenha um atleta muito esforçado, ele não consegue atingir ele não vai ser campeão do Mr. Olímpia só porque ele é esforçado, porque tem muitos bodybuilders esforçados. Eu falo pelos atletas que eu já preparei, por exemplo, já preparei a Angela Borges. Sim, claro. Já, assim, cara, ela responde diferente, cara, ela responde muito. Então ela é um monstro, é diferente. Às vezes tem atleta que eu passo um tempo insistindo, de repente, olha, teve uma melhorazinha. E é por isso que eu não curto muito aquela hype de postar foto do seu melhor atleta. Porque todo mundo que treina as pessoas sabe que não é assim que funciona. Que tem atletas que respondem extraordinariamente. Quando você posta foto daquele atleta, você está sendo meio irresponsável. Porque todo mundo bate o olho em você e fala assim, é a Quality Nutrition que é a melhor, porque aí o cara comeu aquilo lá. E eu falo assim, quando eu posto um atleta foda, todo mundo fala assim, o Jonato é o melhor treinador. Mas não é assim. Eu tenho bons atletas, eu preparo bem os atletas, mas eu tenho atleta que se prepara comigo que não vira campeão. Então, o seu nome é indiscutível, né? Imagina, todo mundo sabe quem é você, mas eu queria saber, você se considera como, hein? Juro que eu não entendi ainda, você é muito humilde em relação a algumas coisas que eu não entendo nem porquê. Mas assim, se eu estiver apresentando você para alguém, eu apresento você mais um cara da ciência, que não tem como, você é pura ciência. Ou a ciência na prática, assim que a gente pode chamar? Eu acho que... Você está nos dois campos? Eu acho que eu tenho... Você sempre vai ser solitário. Quando você estiver aqui, falam que é de lá. Eu passo muito por isso. Eu acho. Os caras mais old school, às vezes, do bodybuilding têm raiva de mim, porque eu falo que eles estão fazendo determinadas coisas que não deveriam fazer. E os cientistas olham torto pra mim, porque falam que eu sou amante de bombado. Você é aqueles caras do exército que os Estados Unidos não vai resgatar. Fala, você tá sozinho lá, meu. Tipo isso, Se vira aí. Eu ainda tô nessa fase. Você é importante, mas... Não, eu acho isso legal. Eu falo muito pros caras que, pra mim, eu falo muito pro Pacho, pro Raí, o próprio Panaim, que eu converso pouco, mas respeito muito. Eu sempre falo assim, cara, vocês são foda, porque vocês estão só nisso, vocês estão ali o tempo todo com os atletas. Queria eu poder ficar assim sempre, mas eu tenho um outro papel que eu não posso. Você presta contas com... eu não posso. É isso que eu penso no teu caso. E outra, cara, é difícil. Como que eu vou fazer pesquisa com atletas se eu não estiver perto deles? Eu tenho que estar perto deles. Sabe qual que foi o meu trunfo? Porque talvez eu seja mais tranquilo em relação às coisas. Eu competi depois dos 35 anos. Então eu já era doutor, eu já tinha um título de doutor e falei, não, eu vou competir como atleta. Então, eu acho que foi um segundo doutorado. Ali houve uma virada de chave no sentido de que 50% do que fazemos na prática é arte, cara. É intuição. Eu posso estudar quantos artigos ou quantos livros for. Na hora da prática, 50% é experiência. Não adianta. Então... E você falou da Ângela, né? Ela esteve lá conosco, aliás, um beijo, Ângela. Porra, gosto muito deles, enfim. Cada preparo da Ângela, ou mesmo do Jonato, de todos os atletas que você tem e já teve, é inédito, né? Porque o Jonato de hoje não é o mesmo de 2 anos atrás. Perfeito. É o ineditismo de cada preparação, de cada prova. Esse Jonato de hoje não é o mesmo de ontem. Claro, são princípios básicos, mas muda, né? Muda. O treino e tudo, né? Muda, você faz coisas, às vezes, igual nós estamos com um atleta que vai competir aqui, o Pedro, e a gente estava vendo o físico dele e o carboidrato estava programado para amanhã. No caso, era só para começar hoje. O campeonato estava programado para amanhã. Só para começar hoje. Tá. E eu olhei ele ontem e conversando com o outro profissional, o Lucas, que a gente prepara ele, eu falei, Lucas, olhando pro físico dele, eu tenho certeza que se ele começar a carbar hoje vai ser melhor. Daí ele, tá, então vamos mudar a estratégia. Que você já tinha determinado, né?
a gente já tinha determinado que ontem ele não ia carbar, só a partir de hoje. Em condições normais e tal, mas não que você não possa mudar o curso do rio. Isso. Bati o olho nele e falei, não, nós temos que começar a carbar hoje. E, cara, impressionante. Mudou tudo. Aí ele começou a usar o carboidrato ontem e hoje, agora que ele está atingindo o pico de performance. Só que se a gente tivesse deixado para fazer o carregamento de carboidrato hoje, talvez não desse tempo de chegar no topo na competição. O que o Jonato gosta de físico? É um físico mais cheio? É um físico mais em condição? O que você gosta enquanto amante do esporte, enquanto atleta, enquanto cientista? O que você gosta de um físico? Da década de 90, os de hoje, mais um freak? Como é que você curte? É até difícil para mim falar isso, porque eu sou o meu maior ídolo é o Ronnie Coleman, que ele veio da era que mudou os caras grandes. Ele e o Dorian Yates mudaram a ideia do que é grande, né? Dorian Yates veio, depois Ronnie Coleman acompanhando ali, mudaram o aspecto do que é um cara grande. Cara, desculpa, que eu tive também com ele, e já não está mais aqui, que eu achei muito impressionante, é o Nasser. Tá louco, você é louco, ele era fiquei com ele 2 dias. Ele era um dos maiores. E a respiração dele curta, parecia uma Maria Fumaça. Médico, né? É muito inteligente, com uma inteligência sabe, impressionante assim. Não. Mas é que você tá citando, eu tô lembrando dessa galera. Não, ele é Mas foda. Vamos lá, o Ronnie e o Dorian Yates de tamanho mudaram o curso do Rio. Pra mim sim, certo. Acho que sim. Certo. Quando a gente chama de freak, eu acho que eles dois foram responsáveis por instalar a palavra freak no bodybuilding. Foram eles dois, né? Cara, assim, eu sou suspeito porque eu comecei no clássico. O clássico, não o Classic Physique, o clássico. Tá. Eu acho um físico mais bonito, mais agradável. Eu queria que o esporte dependesse mais de dieta e treino e menos de hormônio. Por isso que eu sou mais fã desse tipo de físico. Mas isso não é uma crítica. E eu sei que o atleta, para ser maior, ele precisa tomar mais hormônios, senão é muito difícil. Mas eu particularmente, eu acho que a gente se testa na dieta e no treino. É ali que me determina o quanto eu posso deixar um físico Jonato, bonito. essa disciplina chegou no Brasil mesmo? Como os americanos? Eu acho que sim. Já estamos nessa. Na fotografia aérea já aparecemos assim com essa disciplina e sabendo da importância da alimentação. Acho que sim. Chegou aqui. Acho que sim, porque se você for pegar o fisiculturismo tem um impacto tão grande na sociedade brasileira hoje que você tem as academias lotadas de adolescentes, cara. E eles não estavam nas academias, eles lotaram as academias mais recentemente. Sabe por que eu percebo isso? Até não é uma visão científica, é uma visão do dia a dia. Às vezes eu pego um táxi, de repente o cara fala, você é aquele cara lá eu tô olhando teu Instagram aqui, não, eu sou aquele cara lá. Daí o cara fala assim, o que você acha do Ramon? Eu fico olhando, cara, esse cara não tem nada a ver com bodybuilding. Olha onde foi parar. Exato. Você acha que o Ramon vai ganhar de novo? Então assim, a gente tem que agradecer o Ramon. Como um papo de futebol no carro, né? Eu acho que tá ficando assim. Essa é a visão que eu tenho hoje. A suspeita que eu tenho é que tá ficando desse jeito. Qual a sua impressão em relação às empresas, desde artigo esportivo até suplementação, em relação a esse ecossistema que a gente vive, né? Os patrocínios, a obrigação do atleta, então, de ter que ser um influencer. Como você vê esse momento de hoje, que há pouco tempo não existia, né? Os atletas estão entregando, está tudo certo na sua concepção do que eles devem fazer, as empresas estão apostando, é só uma crescente? Eu acredito que hoje você tem até pessoas que nem são tão atletas, são mais influenciadores e vendem muito suplemento, até mais. Verdade. Então eu acho que isso é muito positivo. E alguns que poderiam até ser atletas ainda mais tops. Vamos pegar um exemplo aqui de um cara que nem compete muito frequentemente, mas é um dos influenciadores mais importantes do mundo fitness, é o Giga. Caralho, velho, que é o Giga? O Giga é um monstro. O Giga é um monstro, velho. O Giga é muito Ele bom. é um cara espetacular, todo mundo gosta do cara, ele é super... Uma moça. Então é um exemplo a ser seguido. É verdade. Né? Sardinha, o que eu vou falar do Sardinha? Sardinha é um cara meu amigo, um cara Sardinha, foda, é um cara espetacular. Então assim, o que eu acho hoje só? Eu acredito que na área técnica tá devendo. Nós temos, na área técnica, vou te explicar onde eu quero chegar. Você lembra quando o Atlético Paranaense foi campeão brasileiro? Você lembra quando você lembra quando o Ronaldo voltou a jogar? Ronaldo Fenômeno jogou pelo Corinthians? Você tinha um cara que muitos brasileiros não conhecem, que é o Antônio Carlos Gomes. Ele é um cara que ele é um diretor técnico. Hoje nas empresas de suplemento falta um diretor técnico.
Porque hoje a gente tem os caras que são antigos do bodybuilding, são grandes figuras do bodybuilding, são importantes como conselheiros de um clube, mas a parte técnica de falar, peraí... Pra equipe, por time? Exato. Vamos pensar aqui, ó. Mas você fala como? De quando competir, qual competição? Tudo. O diretor técnico faz tudo. Ele fala assim, ó... Quem que tem que ser o treinador do Ramon? Esse cara. Até se tem que ir pro psicólogo. Você falou saúde tudo. mental. Você falou tudo. Você falou peguei. tudo. Já sei onde você quer chegar. Cara, essa figura hoje no bodybuilding tá faltando. Por quê? Vamos pegar um nome fudido, um Renato Cariani, que é um monstro. Cara foda. Perfeito. O cara, mudou o cenário de fisiculturismo. Sim, não tenha dúvida. Ele, Muzi, tem quantidade de seguidor pra um país, né, velho? Sim, é um negócio louco, né? Mas assim, eu acho que eles, o próprio Cariani, ele podia ajudar nesse ponto, às vezes fala assim, peraí, vamos contratar um cara técnico. Não importa se gostam ou não dele, ele é técnico, ele é o cara que vai falar tecnicamente o que é pra fazer. Porque o influenciador, ele tem que tomar cuidado quando ele começa a falar muito da parte técnica. Ele não precisa fazer isso. Você tá alertando numa coisa providencial. Ele tem que dar mensagem ao público, concorda comigo? Cara, eu nunca vou conseguir fazer o que um Renato faz, porque eles têm uma voz, uma forma de chegar no povo que eu nunca vou nem querer ter. E eu acho isso fantástico. Cada um com a sua característica e seu impacto. Exato. Então, eu sou ao contrário dos caras que são da parte da ciência, que ficam brigando com o influenciador, eu sou o contrário, eu prefiro me aliar com o influenciador. Só que eu queria que fosse entendido pelas grandes empresas que falta área técnica. E falta muito. Falta muito. Fala assim, ó. O qualitativo, vou traduzir aqui que o jornal tá falando, se eu entendi. O qualitativo tá legal, falta o quantitativo no corpo técnico da sustentação com saúde dessa nossa evolução. Isso mesmo. Não adianta crescer sem um bom baldrame, sem um bom alicerce, e é o que me parece. Eu tenho chamado lá no QualityCast psicólogos da seleção brasileira, do comitê, e eles estavam me falando... Carla, acho que é o nome dela, estava me falando dos absurdos que os atletas sofrem. Ela falou, Kim, você não tem noção. Começou a me falar, Olimpíada e tal, inacreditável. Que a gente está vendo no bodybuilding, tá? Só estou fazendo um espelho porque é a mesma coisa. É muito incrível. Você tem razão. E se você for ver no Nunca bodybuilding... ninguém fala isso. E se você for ver no bodybuilding, tem mais uma implicação que é a questão dos esteroides. Os esteroides mudam a saúde mental, os esteroides mudam a saúde fisiológica como um todo. Então, cara... essa questão do diretor técnico é uma coisa que hoje não existe. Eu tenho falado isso nos podcasts. Preenchem esse cargo, mas não existe de fato. Não. Hoje no fisiculturismo não tem. E se você for ver e o futebol, hoje existe praticamente em todos os grandes clubes de futebol a figura do diretor técnico. Ele não é o técnico, ele é o diretor técnico. Ele não é o treinador do Ramon. Renato, e quem seria habilitado para isso no currículo? Seria o quê? Um profissional da psicologia? Não, eu acho que alguém, talvez... Que responda por essa pasta. Eu acho que alguém que já foi atleta, que sabe das angústias do atleta. Que estudou, para além de ser atleta, foi estudar o esporte. Vamos pegar um exemplo, não agora, mas daqui a alguns anos o Pacholok podia ser um excelente diretor técnico, porque hoje ele está ainda no pico como treinador, tá no pico, mas uma hora seria legal ele até não ficar tanto como treinador e falar assim, eu sou o chefe da direção de todos os treinadores, de todos os atletas que estão aqui, eu que vou colocar cada atleta com o seu treinador, porque esse aqui combina mais com esse, com aquele, esse atleta tá precisando do psicólogo. Ele tem esse olho, né? Teria esse olho. Mas você vê, o Medina sofreu isso, e vários, aquela menina das Olimpíadas, a gente falou lá no QualityCast, esqueci o nome dela. Enfim, vários sofreram. Pela pressão, pelo dinheiro, pelo patrocínio, por tudo, pelas metas. Né? Quantos atletas nossos ganharam uma Olimpíada e ganharam outra em seguida? É só você fazer essa conta, você vai ver que foram pouquíssimos. É verdade. Vamos pegar a Malra Imagem. Quando eu fiz o meu mestrado, o treinador da Malra era aluno também. A gente fazia as disciplinas juntos, que é o Nélio Moura. Cara, o que ele fez com a Malra foi algo espetacular. Assim, até... Ela melhorou cerca de 4% em 4 anos para ganhar a medalha de ouro. 4%. Então, se você não tiver um diretor técnico nessa história, realmente pode ser que algumas coisas venham a perder. E não precisa. Porque o Brasil hoje está no topo. E para a gente ficar no topo, a gente vai ter que se organizar melhor. Que é uma coisa que o americano sabe fazer.
O que você está achando dos CTs? Todos os CTs jamais pensados por nós, quando a gente viajava e... O que eu tô achando antigamente a gente pensava em CT, a gente só pensava em Sampa, né? É verdade. Pensava na Área 51, pensava na Ironberg, não sei o quê. Agora já foi. E, cara, agora se você chegar em Cascavel, tem Armesdin, tem 1.500 metros quadrados, tá é um CT enorme. Né? Todas as cidades pequenas agora estão começando a ter CT também. Os professores de educação física que saem no mercado. Eu sempre digo que nós temos 200 mil nutricionistas nesse país e nós temos ali bastante profissionais da área da educação física, né? Como é que eles estão saindo no mercado hoje? Está do seu gosto? Precisa melhorar? A universidade está formando como deveria? Como é que você vê hoje os profissionais saindo para trabalhar hoje? Eu acho que o curso melhorou. O conhecimento sobre a área de treinamento melhorou e está sendo mais valorizado hoje. Mas eu não acho que hoje um cara que se forme em educação física, nutrição ou medicina esteja pronto para atuar no ramo do bodybuilding. Aí é isso. Ainda é um terreno pantanoso, ainda é. No mundo, vai. No mundo. No mundo, vai. No mundo, ou seja, independente de você ser médico, nutricionista ou professor de educação física, se você quiser trabalhar no meio do bodybuilding, você vai ter que viver um pouco o bodybuilding. Vai ter que estar com o atleta, vai ter que competir. Cara, às vezes tem nutricionista que fala assim, cara, me ajuda aqui para ver a dieta desse atleta aqui, porque realmente não é o tipo de dieta que o cara aprende a montar na faculdade, cara. Que foda. Coisa, meu, 2024. É loucura. Se eu chegar e falar assim, só porque o garoto foi meu aluno na disciplina de musculação, ele tá pronto para ser um preparador de bodybuilders? Não. Eu nem tenho tempo de falar de bodybuilding na graduação. Como é que eu vou preparar o cara para atuar como coach de bodybuilder? Não tem jeito. Jonato, para esse ano de 2024, até onde você pode falar? Quais são os planos? O que você está fazendo? Só os que você pode, os secretos ainda não. Mas o que você está fazendo? As pessoas que gostam do seu trabalho podem esperar o quê? O que você está planejando aí em outros estados, livros, cursos? Como é que está a sua vida agora? Bom, hoje eu sou coordenador da pós-graduação da Uniguaçu, né? Da especialização. Então, eu praticamente é como se fosse um segundo emprego, porque eu tenho a Católica, que eu tô lá, mestrado, doutorado, acadêmico, e a Uniguaçu, ela me projetou pro Brasil inteiro. Eu tô viajando o Brasil todo, eu não tenho nenhum final de semana livre daqui até o próximo ano, nenhuma data livre. Então, assim, feriado da Páscoa eu tava dando curso, pra você ter uma ideia. Então, cara, eu só vejo como positivo, bem para te falar bem a verdade, assim. E o bom da pós-graduação é que você está ajudando a formar profissionais que estão mais capacitados a atuar na prática. Porque a lato sensu, a especialização, a ideia é formar o cara para a prática, não para ser pesquisador. Então eu já atuo na minha área da pesquisa na Católica, que é onde sou professor na graduação, e na Uniguaçu eu estou atuando diretamente na formação do cara que vai ficar na pista. Que responsa. Isso é legal. Isso é uma coisa bem motivante. Por isso que eu não quero ficar só como coach de atleta. Eu acho que você está certíssimo. Olha só, quem gosta do seu trabalho está acompanhando. Me perdoa aqui as perguntas de profundidade de um pires, tá? Mas eu tenho que fazer. Eu descanso 30 segundos ou descanso 1 minuto e meio, 2? Claro, quem, como, em que fase, perfeito. Mas para os meninos que estão assistindo, para os amantes de musculação, realmente eu preciso descansar um pouco mais para obter 70%, 80% da minha força novamente? Eu teria um ganho de massa magra muito mais eficiente se eu descansasse, então, 40 segundos. Eu posso responder isso tranquilamente. Para quem está começando a fazer musculação e para quem está intermediário, eu sempre, se possível, daria prioridade para pausa um pouco mais longa. 1 minuto e meio, 2 minutos e priorizar a progressão de carga. Por quê? Quando você descansa muito pouco entre as séries, você fadiga muito. Ou quando você combina 2 exercícios sem pausa, você cansa muito e você não consegue progredir a carga. Para quem que a gente reserva as pausas muito curtas, combinações de exercícios? Para um cara que já é forte, para o cara que já construiu o seu castelo. A gente não. O grande problema que eu vejo existe uma crítica em cima das pausas curtas, métodos avançados, mas essa crítica ela está infundada. Por quê? Todos esses métodos avançados vieram do bodybuilding. Cara, se a gente pudesse citar um cara aqui, o Arthur Jones. Ele é o cara que fez a máquina da Nautilus. Ele é o cara que falou da pré-exaustão pela primeira vez. O pre-exhaustion. Pre-exhaustion. Rapaz,
Se não fosse, você acredita que o Arthur Jones, eu até arrepio de lembrar, ele que pensou na polia de raio variável, bicho. Se você chega numa porra de uma cadeira extensora hoje e você olha aquela polia com aquele raio variável, aquilo é lá da época dos irmãos Mentzer, bicho. Então esse cara, ele já era um cara que ele tinha uma visão de musculação fora da estratosfera, cara. Se a gente hoje tem todos esses aparelhos que a gente tem, empresas de aparelho aqui nessa feira hoje, que você tá falando. É por causa dele, velho. Nós temos que lembrar desse cara. Ele foi muito atemporal. Como é que ele enxergava Nautilus, aquilo? cara. Aquilo é Copérnico, Galileu navegando pelos... Fala, como os caras falam? É o gênio. Realmente. Nautilus. Pensando assim, como você tá falando... Então, se você pega aquelas duas vertentes, você tinha a vertente dos irmãos Mentzer, que eram o Heavy... o Heavy Touch. Heavy Dutch, era um Mike High Intensity Resistance Training, Mike Mentzer e o irmão dele. Sim. Eles treinavam com menos volume. Não é que treinavam com pouco volume, só treinavam com menos volume. Que o Dorian gostava. Isso, exatamente. E o Dorian acrescentou o princípio do Delorme. O Dorian deu um tempero ali no... Cara, nada mais do que o princípio do Delorme, que foi o primeiro médico, que era um militar, a defender a musculação. Que ele pegou e falou assim, eu vou reabilitar pessoas com musculação. Qual que era o método do Delorme? Era o seguinte, uma primeira série de 10 com metade da carga, uma segunda série de 10 com 75% e uma série de 10 com o máximo de peso que você pudesse. Bem-vindo à pirâmide. Esse era o método Delorme, sabe de quanto que é? Década de 40. Inimaginável. Inimaginável. Você sabe, Jonato, como é o nome do doutor que a gente entrevistou, do Einstein? Eu entrevistei o doutor Diogo do Einstein, ele é nutrólogo do hospital Diogo Toledo. Ele estava me falando esses dias sobre o eixo intestino-músculo e a imunidade. E começou a me falar, claro que eu leio isso tudo, mas, pô, o cara começou a falar umas coisas do eixo intestino-músculo, né, que é um órgão endócrino, né, e começou... Meu amigo, é uma coisa de maluco a importância do que nós fazemos, né, cada um na sua área, né, eu no varejo, você na ciência. Eu acho que isso ainda... É que você está falando da década de 40, você imagina o quanto grandioso isso se tornou. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Talvez o cara que hoje esteja lá dando aula de personal, ele não valorize essa história. E ele deveria valorizar. Não. Eu dei aula há muitos anos eu vou falar uma coisa agora, sei lá, mas a gente gostava, a gente treinava. Hoje eu vejo os meninos em sala, parece que são jogadores de bilhar. Então, assim, é inacreditável, e não se interessam. Horroroso. É muito incrível. Muito ruim. Isso, né? Agora, não tomando muito seu tempo, já caminhando para o final que eu sou obrigado, me fala uma coisa. Eu tenho 54. A recuperação, claro, que eu tinha antigamente depois de um treino, e hoje em dia, que terrível é a parte de recovery, como é importante recuperar para o outro dia treinar, anabolizar, etc e tal. Acho que o grande problema é a recuperação, né? Mas um organismo, ao passar do tempo, isso não tem volta, né? É difícil. Eu acho que uma coisa que a gente percebe... Você entende? Eu falo a recuperação. Sim. Não, eu tenho 44, cara. Mesmo tendo a 44, depois dos 35 eu já laje percebi, começa a trincar. Já começa. Já é mais difícil. Você vê que uma noite mal dormida te causa um efeito muito pior do que quando você era mais novo. Verdade. Que uma noite mal dormida, mas você acordava e ia pro pau, né? Verdade. Cara, a taxa de redução de testosterona, ela nessa idade... na janela de 40 até 60... 1% ao ano? Ela vai ser mais ou menos isso aí. Ou seja, quando você tiver com 60, você pode chegar a uma taxa de redução perto de 40%. Ele falou isso que você está falando, eu quase morri. Então... muito punk. É muito punk. Você pegar um cara que outrora tinha 800, que é a testosterona normal total de um cara... jovem, e pegar ele com 250 e falar que ele vai estar com a mesma vontade de treinar, com a mesma libido, com a mesma taxa de recuperação? Não, com certeza não. E não é só o sistema hormonal, não é só o eixo hipotálamo, hipófise, glândula, são outros... tem outros hormônios que também estão afetados, a parte enzimática. A parte enzimática. Porque quando você reduz um hormônio que estimula a fabricação de diversas proteínas... Cascateia tudo. Cascateia tudo. Essa é a melhor frase. Cascateia o professor tudo. Jonato está aceitando cursos, palestras, empresas ligando. Como é que está a agenda do professor para 2024?
2024 eu não tenho mais nenhuma data. Que loucura, que beleza. Mas para 2025 eu tenho fechado minha agenda um ano antes. Então quem tiver afim, é até engraçado que às vezes o pessoal fica bravo, manda mensagem. Pô, o cara mala. Tá metido, né, meu? O cara mala, não quer dar curso. Eu falo, não, bicho, olha aqui, ó, manda a agenda que eu mesmo. Não tenho. Falou, cara, não dá, tem que marcar um ano antes. Então meu conselho é para quem quer fazer o curso aí, fala comigo bem antes e, pô, é um prazer ir para todas as cidades do Brasil. Acho que eu já tive em quase todas, das capitais ao 27 interior. Estados, né? Quanto mais eu consigo colocar no meu álbum uma figurinha a mais, uma cidade a mais que eu ainda não tenha ido, eu fico muito feliz. Você, old school e new school, como é que é isso na sua cabeça? Já está definido no Brasil a galera do old school e do... Eu acho que hoje... Tem vários caras que eu respeito, que me seguem, que eu sigo. Você tem aí o Pinducão, você tem uma galera foda o insuportável do Pinduca. São legítimos treinadores mesmo, assim, que cara, na real, eu acho que a melhor coisa que eu vejo hoje é a gente pegar um pouquinho do old school e misturar com o que a gente sabe assim atualmente e a gente consegue uma mistura boa. Esvaziar o copo eu acho. A questão do fisiculturismo o teu ego vai te permitir fazer isso? Essa é a pergunta que tem que ficar. Você tocou em dois assuntos excelentes, né? Jonathan é foda. A parte mental, etc e tal, da parte técnica e o lado egóico e soberbo, que no Brasil esse departamento para nós é novo e está transbordando a caixa d'água. A gente precisa amadurecer com tudo isso que está acontecendo. É isso mesmo. Não é isso? E o teu podcast, como é que é, então, a frequência dele? Deixa aí pra gente. Perfeito, galera. Chega lá no YouTube, né? No Spotify também tem, Made of Iron. Eu e o Bruno, eu sou o co-host lá do podcast. E ali vocês chamam... de quem a quem? Empresários, atletas, tudo na área de fitness e saúde. Tá. Desde o acupunturista até o... Isso. Enfim. É bem voltado para o bodybuilding e a musculação, mas a gente sempre chama psicólogo do esporte, chama também dono de academia. Passando informação. Isso, nós fazemos os episódios na quinta-feira, às 8 horas da noite, semanalmente. A gente quer aumentar, mas a gente tem que primeiro ter uma frequência de convidados. E a gente está conseguindo, mas acredito que pro meio desse ano, pro final do ano, a gente consiga aumentar a frequência de episódios. Mas está um por semana. Que país você gosta, agora indo pro final, do nosso esporte que você... É claro que os Estados Unidos é o que é, né? Mas tem algum país que você admira por alguma característica do nosso esporte? Inglaterra, que seja... Cara, eu acho que o Kuwait, aquela região, né? Os Emirados, eles fizeram muita coisa, estão fazendo por vários esportes, verdade, as academias também. Tudo, né? Estados Unidos eu já morei. Que lugar você morou lá? Eu morei em 2010 lá. Você estudou fora, em muitos lugares, você tem uma experiência imensa, né? Isso, eu fiquei lá, eu fiquei em Bowling Green, que é Kentucky, uma cidade bem pequenininha. Também já passei vários dias em outros locais dos Estados Unidos. Estados Unidos eu conheço até bastante. Razoável, assim. Europa eu conheço algumas cidades. Eu não sou tão fã de europeu igual todo mundo acha, apesar de ter ascendência italiana, né? É porque eu acho o brasileiro muito cachorro de gringo, sabe, cara? Então eu não tenho esse sonho de que a Europa é super, a Europa é muito melhor que o Brasil. Eu não acho, mas é uma versão minha, eu entendo. Então eu diria que em relação ao esporte, talvez essa galera do Kuwait, que tá... Emirados Árabes, ali, os caras estão investindo pra caramba. Tem uma puta feira fitness lá que vai rolar nos Emirados Árabes, a Ângela vai. É um negócio da hora. Acho que eles são destaque. Agora nós vamos para casa do professor Jonato e vamos abrir a despensa dele. O que eu vou achar lá? A despensa de suplementos, fique claro. Cara, hoje eu tô com Alimento Puro. É uma empresa que eu admiro muito. Eu tive com esses meninos eu acho fantástico. Pra mim, não assim... É até chato falar isso, mas pra mim, em termos de qualidade de produto, pra mim, eu já fui da Max, já fui da Lander Fit. São rigorosos, né? Eu acho que a Alimento Puro tem uma qualidade... o preço é mais caro, por isso talvez não vá competir com as grandes, mas grandes que eu falo que vendem muito suplemento. Cara, eu curto muito, sabe o quê? Eu curto muito... O que o Jonato toma todos os dias que não falha? Tem um creme proteico que ele é de avelã. Então ele é como se fosse uma pasta de amendoim, mas eles chamam de creme proteico. Ele tem 90 calorias, cara, uma colher cheia.
Então, eu Se uso... deixar, você mata o pó. Não, então, eu uso ele com moderação. Mas aí eu gosto muito de misturar ele... Do Brasil. Será? Eu tô vendo. Não, porra, será? Eu paguei pra ele a parte. Falei, Essa hora, lá, é. Não, você tá falando, então. Muita admiração pelos dois. Beijo. Beijo, meu irmão. Então, cara, eu gosto muito de fazer uma mistura desse creme proteico whey, o whey de leite deles, que é muito gostoso, e frutas. Eu curto pra caramba. Elemento puro, vocês precisam passar na loja, né? Tiveram lá no começo, tá aí, esse é o nome dos donos. Juliano. O Juliano esteve lá. comigo. Eu lembro quando E o Marlon. Os dois. É verdade, Marlon. Esse nome eu lembro do Marlon. O Marlon esteve lá, é verdade. Tem que passar na Quality lá. Aliás, o Jonato vai estar lá no QualityCast. Em breve, fiquem de olho. Vamos lá. Para despedida, um atleta e por quê? Qualquer modalidade, não precisa ser o bodybuilder. Um atleta e por quê? E por quê? Não precisa ser pelos feitos físicos e atléticos, mas por alguma característica que você fala, porra, esse cara... Cara, tem um cara que eu admiro muito, que eu assisti o filme e fala muito sobre ele, que é o Nick Lauda. Eu acho um cara espantável. O Nick Lauda foi queimado, certo? Exatamente. Eu achei ele um cara com uma resiliência fora da normalidade. É verdade, ninguém fala do Nick Lauda. Se fosse... porque a galera tende a pensar no cara que ganhou tudo. E ganhar tudo. Lauda. Outro atleta que eu admiro muito, Rubens Barrichello. Um cara fantástico pela história. Mas se eu fosse pegar um atleta campeão, eu diria o Pelé. Pô, você vê, o cara, a gente pede o cara mandou 3 já arregaçou. Cada um com a sua característica, né? Só mandou bem. Eu acho o Rubinho muito injustiçado, cara. Ele foi muito bom, cara. Você tá louco. Ele é muito bom, velho. Foi muito injustiçado no Brasil, cara. Mas ele pegou uma injustiça e ali não conseguiu mais. Cara. A galera desceu o morro e... Nossa senhora, não teve jeito. Louco. E o Nick Lauda, pela história dele, assim, eu acho muito legal. Era um cara muito guerreiro, inclusive brigou com o Ayrton Senna e não sei o quê. O Ayrton naquela época que era mais novinho. Era legal de ver. O Nick Lauda era outra cabeça, né? Tá vivo por sorte, né? Né? Professor, agora a última. O que falta conquistar pro Jonato na área? Um título do Mr. Olímpia. Na ciência não precisa. Não é que eu assim. Não, você não é fazendo. Não, eu sei. Eu já publiquei os livros que eu queria, já publiquei os artigos, vou continuar fazendo isso, mas é uma coisa que eu tenho muito prazer, mas eu já fiz. Vou continuar fazendo, mas já fiz. Mais, né? Eu bati na trave com a Ângela, nós ficamos em terceiro. Já classifiquei alguns atletas pro Mr. Olímpia profissional e eu quero ganhar. Quero ganhar, pra mim seria muito bom. Que demais essa sua... Pô, do cacete. Me dá a campanha aqui que eu quero tocar para me despedir do professor. Cadê minha campanha? Senhores, não deixem de curtir o canal, compartilhe, dê um like, porque senão o Jonato não vai no QualityCast. Curtam e dê um like. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima. Professor, valeu. Muito obrigado. Eu que muito agradeço. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Tchau, pessoal. Valeu. Creatine empowers sustainable lifestyles. Not only muscle, but all of our cells utilize creatine. It is important to our energy metabolisms. The human body naturally produces a part of the daily creatine requirement by itself. The remaining amount could be obtained from bigger quantities of fish and meat. But what about vegans, vegetarians, and flexitarians? Their creatine levels are often reduced. That makes dietary creatine intake meaningful for these groups. More and more consumers avoid meat and dairy to reduce their carbon footprint. Look for well-balanced alternatives and diets. There's a strong demand for new smart solutions meeting these consumers' needs. So let's create nutritious products for these customers. Let's support them in living a more vital and sustainable life. Let's present an interesting approach for flexitarians, vegetarians, and vegans. Let's help reduce the environmental impact of foods. Let's offer foods with new, convincing benefits. Add the missing ingredient to your plant-based alternatives with Crea Vitalis. Our goal is as simple as it is important: to make products more nutritious and to complement the natural creatine supply for flexitarians, vegans, and vegetarians. We want to support them while they're trying to live the life they feel is best for themselves and our planet.
We want to be there anytime needed, breakfasts, lunches, and dinners, and every bigger or smaller snack in between. Crea Vitalis is the source of creatine for the body. High-quality creatine monohydrate made in Germany. Crea Vitalis is perfectly suitable for flexitarians, vegetarians, and vegans. Think about the chances of enhancing foods with Crea Vitalis. Let's add the vitality secret of meat to your products. Spending the feeling of well-being and vitality, power and performance. A well-balanced diet for vegans or vegetarians. Let's empower your customers with your products and Crea Vitalis.